Isso é uma equação, mas não uma equação comum. Seu resultado é uma dízima, que quando arredondado, obtemos o número 1,618, que é considerado por muitos estudiosos, antigos e atuais, como o número perfeito. Também conhecido como proporção áurea, número de ouro, razão de ouro ou número de Deus. Essa medida é usada na arquitetura, design, na música e até mesmo na natureza. Mas do que se trata esse número? Por que ele é tão importante e considerado o número mais perfeito que existe? E como é aplicado até mesmo na natureza, se não foi o homem quem o criou? Na verdade, vai um pouco mais além disso. Algumas pessoas dizem que essa medida é a prova da criação de Deus. Mais adiante, já no século XIII, o italiano Leonardo de Pisa, conhecido também como Fibonacci, por meio de diversos estudos, descobriu propriedades únicas em uma sequência de números. Por curiosidade, essa sequência, que ficou conhecida como sequência de Fibonacci, está diretamente relacionada à razão áurea. A sequência inicial é 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 e assim por diante. Segundo alguns estudos sobre esse tema, a proporção áurea se reflete desde a organização dos ossos, tanto de humanos como de outros animais, na formação de veias e nervos do corpos de mamíferos, na disposição das pétalas de flores, nos galhos das árvores, na geometria dos cristais, nas proporções de compostos químicos e até nas moléculas de DNA. Não só na natureza, mas em diversos monumentos e ambientes, como, por exemplo, as pirâmides de Gizé, no Egito, considerada uma das maravilhas do mundo, e onde encontramos facilmente as medidas padrões aplicadas em suas construções. Aliás, o pentagrama, com seus diversos triângulos, possui uma quantidade infinita de retângulos de ouro. Encontramos muitas evidências de que a natureza usa uma simetria tripla e sextupla. Essas formas estão na natureza, e os antigos usaram essas formas na construção de suas arquiteturas sagradas. Curiosamente, o número 64 é o círculo completo do infinito no calendário maia, que começa novamente com o dobro de 64, que é 128, e 1 mais 2 mais 8 é igual a 11. E 1 mais 1 é igual a 2, e assim por diante. Nunca sai desse ciclo, continua dobrando. Deus é amor, Deus é sabedoria, Deus é conhecimento e razão, mas antes de mais nada, Deus é matemática. 10, 5, 6, 5. Você conhece ou já ouviu falar desta sequência? É provável que não. Aparentemente são apenas números, mas esta sequência de números forma um elo entre o homem, a natureza e Deus. Há algum tempo a ciência tropeçou nesta sequência de números 10, 5, 6, 5 em nosso DNA. Sem saber o que exatamente significava, alguém teve a ideia de consultar a Torá e terminaram por substituir os números por letras. O resultado, YHVH, ou Javé, ou mais popularmente ainda, Jeová. Esta sequência de números então ficou conhecida como a assinatura de Deus em nosso DNA. O universo inteiro é baseado em matemática. No século XIII, o italiano Leonardo de Pisa, também conhecido como Fibonacci, por meio de diversos estudos descobriu propriedades únicas em outra sequência de números.
Por curiosidade, essa sequência que ficou conhecida como sequência de Fibonacci está diretamente relacionada à razão áurea. A sequência inicial é 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 e assim por diante. Num dos meus últimos livros eu fiz uma correlação destes números com a história do Botafogo. Afinal, o Botafogo também tem uma ligação muito forte com eles. O primeiro número 1 é a representação de Flávio Ramos. Foi ele que passou o bilhete para Emanuel Sodré. Ele foi o número 1 desta fantástica história, inacreditável história. O segundo número 1 é o receptor do bilhete chamado Emanuel Sodré. Foi ali que tudo começou e, para que a coisa tivesse mais embasamento, o nome de Emanuel significa Deus está conosco. Bem sugestivo e apropriado isso, não concorda? O número 2 foi esta combinação explosiva, a soma dos dois garotos, Flávio Ramos e Emanuel Sodré. 3 é um número bem interessante, no que concerne a relação entre Botafogo e sequência de Fibonacci, representa os 3 escudos que forjaram nossa história: Clube de Regatas Botafogo, Botafogo Futebol Clube e Botafogo de Futebol e Regatas. Essa é literalmente a cara do Botafogo. Não é acaso que nós somos o resultado de uma fusão. Havia um propósito nisso. 5 é o número de pontas da nossa estrela. A nossa estrela solitária, que é o nosso símbolo maior. O interessante é que o primeiro tinha 6, pois o grupo de regatas Botafogo tinha como símbolo a estrela de Davi. A pergunta que fica é: se esta entidade não tivesse sido obrigada a fechar, se Luiz Caldas não tivesse falecido, teria existido o Botafogo de Futebol e Regatas? Acho bem improvável. O Botafogo de Futebol e Regatas tem 2 datas de fundação, 8/12 e 12/8. O número 8 é também o número do infinito e está presente em nossa história, não é por acaso. Ainda mais quando esta teoria da predestinação celestial que eu proponho é baseada no salto atemporal entre 2 civilizações, a nossa contemporânea e a dos maias. Este número é cascudo, por assim dizer. 13 era o número do Zagallo, mas também de Louco Abreu. Além disso, 13 é o número de famílias dos senhores do submundo, que travam uma eterna batalha contra os 2 irmãos gêmeos, ou, no caso, os 2 Botafogos. Nem preciso falar sobre o 21, preciso? Eu tenho certeza de que não, mas é muito interessante que ele apareça nesta sequência, ainda mais depois do 13, que é o número dos senhores do submundo. Então, suponho eu, essa coisa da sequência aparece de forma clara, 13, 21, ou seja, primeiro os senhores do submundo matam o pai e o tio dos meninos e depois eles se vingam. Será que eu viajo muito na maionese? O Botafogo conquistou seu 7º título carioca em 1934, e 3 mais 4 igual 7. E aí, a coisa sempre parece ser coincidência, mas Deus é o grande arquiteto e o número 7 é o número de Deus. E por falar em anos mágicos, 1955 foi o ano da primeira grande excursão do Botafogo pelo mundo. Foi neste ano que o Glorioso começou a expandir seus horizontes, levando seu nome para que toda a humanidade posteriormente conhecesse o Anjo de Pernas Tortas. 89 foi o nosso ano, o ano do cumprimento da profecia onde os irmãos gêmeos vingaram a morte de seu pai e tio. E para finalizar, o número 144, que é o verdadeiro mistério nesta história toda, porque 144.000 dias é o número de cada período maia chamado de Bactum. 144.000 é o número de escolhidos que vão reinar com Cristo no céu, e é a multiplicação do 12 por ele mesmo. A história do Botafogo é a transposição do relato dos 2 irmãos gêmeos do livro sagrado dos maias, o Popol Vuh, para a nossa civilização contemporânea. De certa forma, também a sequência de Fibonacci para a vida real. Talvez isso possa mesmo ser uma gigante série de coincidências onde os números aparentemente mostram, e comprovam, que o Botafogo é algo extraordinário, ou eles podem ser a sincronicidade que se espera de um Criador que não abre mão da sua criatura. Você tem 2 opções, acreditar ou duvidar, mas não pode ficar alheio a uma realidade alternativa que aponta para o fato de que Deus está dando uma nova oportunidade para toda a humanidade, por meio de um esporte que é o mais difundido no planeta.
A sequência de Fibonacci é, ela sim, uma boa desculpa para se começar a acreditar na matemática de Deus. O futebol é só uma desculpa e o Botafogo é uma predestinação celestial.